Buenas, mundo! Como é que vocês estão? Abrindo caminhos para essa semana de 27 de outubro, a última derradeira semana de outubro, e abrindo caminhos para novembro. Então, vamos falar do dia 27 até o dia 2 de novembro. E eu já ia colocar aqui ativando tanto os caminhos astrológicos quanto oraculares. E eu estava aqui passando a minha linha na agulha para continuar a fazer um amuleto que eu comecei esses dias aqui no oráculo fazendo as flores. Vocês lembram que eu estava aqui queimando os dedos e as flores? Então, olha só, quando eu vou juntando as pétalas queimadas, eu vou construindo um outro desenho. E aí eu faço como um buquê de flores que se irradia. E aí se torna isso. Bem discretinho, bem basiquinho. Então, todas esses bordados em pedraria, essas combinações, elas vão saindo espontaneamente a partir dos movimentos de tecido que eu vou fazendo. Então, as bases de amuleto, elas geralmente são essas aqui, né? Então, eu pego a base do tecido assim, neutrinho, e começo a fazer pequenas costuras como essas aqui. Esse tecido, ele é como um bolso, então quando a gente prepara esse amuleto, ele pode tanto ficar como um colar, quanto ele pode ficar como uma bolsinha, quanto ele pode ficar como uma decoração, que obviamente não é apenas uma decoração. E aí as ativações são feitas nas costuras. Então, já abrindo caminhos para falar, enquanto a gente vai recebendo aqui, abrindo espaço e organizando esse axé para falar do oráculo semanal. Nessa sexta-feira, dia 31 de outubro. É claro que não ia deixar de fazer nada no Dia das Bruxas, mas vai ser algo não convencional. No último ano, eu tenho feito as aulas rituais e os rituais com Pombogira Sete Saias. E nesse dia 31 de outubro, essa sexta-feira, a orientação foi usar esse momento, essa noite, para ancorar 13 amuletos. Então, o ritual Ouroboros, ele é esse ritual de celebrar os começos e os fins e ancorar algo na matéria para fixar esse feitiço e essa magia relacionada à criatividade e aberturas materiais e profissionais. Então, durante a sexta-feira, eu vou estar exatamente pegando esses amuletos que estão sendo ensaiados e bordados aos poucos e vou selecionar eles para trabalhar essa energia de materialização através dos pedidos desses participantes. Ainda tem algumas vagas, ele vai funcionar um pouquinho diferente, porque você não vai precisar ritualizar em casa. Deixa tudo comigo aqui. E aí depois esses amuletos vão ser enviados por correios para quem não é de Curitiba e para quem é de Curitiba diretamente para a sua casa. Então, todos esses movimentos de costurar as situações também tem a ver com o retorno dos oráculos e com o céu do momento. A gente está agora numa lua crescente em Aquário, sob esse grande trígono de água que falamos, então, no último oráculo. E esse processo do grande trígono que mexe com as nossas emoções, com as nossas percepções, vai estar ali ativo até meados de dezembro. Então, a gente já está nessa mais do que introdução para esclarecer sentimentos, para esclarecer emoções, e esclarecer é uma palavra muito importante, porque não basta clarear os processos, é preciso também desenvolvê-los, não basta saber, é preciso expressar, levar para a prática.
e tornar essa inteligência emocional parte do caminho, parte da fluidez. É interessante a gente pensar que as inteligências de cada elemento, elas são complementares. Então, quando a gente está dentro de um ritmo ou de uma experiência onde as emoções e os sentimentos têm uma predominância, nós precisamos desenvolver a habilidade, a qualidade que aquele elemento traz, como a água faz relação com as emoções. Então, o choro, o fluxo, as excreções, todos esses processos emocionais pelo qual o nosso corpo passa, assim como os rios e as marés e a chuva também passam, assim como o sistema de irrigação precisa atuar dessa forma, todos esses movimentos complementares para a gente lidar com os nossos processos emocionais, eles são um tipo de inteligência. Assim como a água sabe para onde correr, assim como a água também vai ter os seus movimentos e ritmos, desde o mais calmo até os níveis aonde temos aí tsunamis. Todos esses processos, eles correspondem também a leis naturais, leis herméticas. Então, a gente tem o micro acontecendo emocionalmente dentro da gente e a gente tem o macro como uma forma da natureza expressar também essa mesma inteligência e necessidade. Então, esse período, digamos assim, derradeiro do final do ano, é muito importante a gente encontrar quais ritmos e como as nossas águas estão atuando e o que elas estão nos recomendando, indicando como caminho. E isso tem tudo a ver com o nosso maior e grande feitiço, que é a gente sempre sabe que como as coisas tendem a começar, são como elas tendem a continuar e também como elas terminam. Basta a gente ver que quando a gente entra numa situação já turbulenta, a gente já tem todos os avisos prévios de que aquilo ali talvez não seja a melhor coisa do mundo e não vá melhorar com o tempo. Assim como a gente tem também os avisos de tenha mais paciência, porque as coisas vão se desenrolar e muitas vezes a nossa mente quer se sobrepor a essa emoção ou esse sentimento e gera uma ansiedade atropelando as situações. De qualquer forma, a gente percebe que estamos lidando com linhas temporais de forma não convencional. Que o tempo passa de forma diferente para cada um, que o que eu estou vivendo aqui é diferente do que o meu vizinho está vivendo ali, que existem realidades paralelas e simultâneas, a gente já sabe, a gente já sente na prática que as coisas, elas não estão mais lineares, mas assim, passado, presente e futuro se sobrepõem para serem olhados, revistos e resolvidos. E nessa movimentação, principalmente porque quando a gente vai falar sobre essa sobreposição de realidades, a gente vai lidar também com uma sobreposição emocional. Desgastar-se emocionalmente agora, dentro dessa composição astrológica, dentro dessa dança, é um desperdício de energia vital. E se tem algo muito precioso espiritualmente e energeticamente, é a nossa vitalidade. Essa grande moeda de troca para além do passado, do presente e do futuro. Muitas das nossas emoções também nos direcionam a olhar para situações que ainda não aconteceram, mas que as águas emocionais conseguem alcançar o desdobramento de onde dá esse rio, de onde vai desembocar essas situações. A informação é sentida e trazida como retorno, e você recebe aquela intuição, você recebe aquela sensação,
mas muitas vezes pela programação externa, pelo ambiente, pelas situações que estão ali sendo usadas como forma de distorção ou distração, você não absorve aquela informação que percorreu, viajou até uma determinada linha do tempo, te trouxe algo, algum fragmento importante como encaixe para o seu entendimento no presente, e você não deu atenção, não absorveu e vai precisar vivenciar aquela situação para completar, para encaixar aquela pecinha que muitas vezes a própria intuição trouxe como um mecanismo de inteligência e não foi utilizado de maneira consciente. Então, se a gente puder se atentar nos pequenos intervalos e silêncios ou durante a própria pura vida acontecendo, para reservar espaço para absorver essas informações que estão chegando do futuro, nos norteando, nos indicando de que algo precisa ser feito, revisto, trabalhado, olhado, resolvido, a gente vai ter uma melhor relação tanto com a nossa vitalidade quanto com o próprio tempo. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo para trazer um nível maior de consciência e não de confusão. Então, naturalmente é cansativo. Tem muitas situações que são desgastantes apenas por existirem. Mas quando a gente sabe qual é, ou pelo menos quando a gente escuta qual é o nosso papel, o nosso tamanho, a nossa importância ou desimportância, a gente sabe que não é tudo sobre apenas esse momento ou sobre apenas a nossa vida. Tem muitos desdobramentos para acontecer aqui, ó. Por isso que a gente vai conversando semanalmente no oráculo. Então, pensa que, vamos falar do futuro, vamos trazer um fragmento do futuro. A gente ainda tem um Mercúrio retrógrado, 9 a 29 de novembro. Enfim, vai pegar um novembrão gostoso de revisão. E uma palavra me vem muito forte, assim, olhando para esse céu astrológico do momento, para essas idas e vindas. A gente teve esse movimento netuniano em outubro, que traz essa margem para as emoções, aí vem esse grande trígono que fica até dezembro. Os movimentos lunares, eles sempre oscilam, trazendo essas distorções metálicas também dos processos emocionais. E aí a gente tem uma retrogradação de Mercúrio, que vai fazer a gente revisar blocos e blocos de informação do que a gente diz, do que a gente pensa, de como a gente se comunica, se relaciona. Será que é isso mesmo? Será que isso que você tanto acredita é você que acredita ou fizeram você acreditar? Será que esse medo que você sente é realmente seu medo ou você sente um medo porque todo mundo sente? Então, talvez seja justamente através das desilusões que o entendimento vem. Porque aí a gente abre espaço para confirmar as nossas intuições. A gente abre espaço porque é igual quando você coloca alguma coisa amarga na boca e começa a destampar o ouvido, ou uma pimenta, né? Começa a destampar o ouvido, abrir a respiração, abrir a garganta. O gosto amargo ou o gosto muito ardido, ele vai movimentar todas as nossas noções de limite. Ah, eu não suporto isso. Suporta, põe na boca que você vai ver que você suporta. O gosto amargo na boca ensina que é amargura. Você vai naturalmente ter uma experiência que vai fazer com que você consiga ampliar a sensação do doce, da doçura. Ampliar a sensação do bálsamo, do gostoso. Então, saber das coisas, conhecer as coisas, não é o mesmo que experimentar a verdade das coisas. E é por isso que
esse despertar de consciência, expansão de consciência, as buscas, os estudos, a espiritualidade, não é bolinho, né? Não é o cupcake gostosinho. Não é essa a proposta. Porque limpar essas ilusões e saber de certas coisas não é nada legal. E eu volta e meia comento isso sobre essa história de vir do futuro, né? Trazer informações do futuro, trabalhar com essas noções. Muitas pessoas acham que os oráculos e a astrologia servem apenas para ver o futuro. Por quê? As pessoas que fazem ponte para esse tipo de estudo, conhecimento, ciência, geralmente tem essa marca, né? De vir do futuro e trazer informações, de conseguir acessar e resgatar fragmentos e fractais que estão numa outra linha temporal. Inúmeras pessoas e, enfim, comunidades ou caminhos ou filosofias distorcem essa digamos assim, habilidade e acaba se entrando nesse conceito de que serve apenas para a gente saber do futuro. O oráculo e as previsões ou prognósticos e perspectivas serve apenas para você antecipar algo. Só que se a gente for olhar para o fundamento também disso, saiba que o grande propósito da gente olhar e antecipar situações e receber mais informações do que aquelas que estão diante de nós é ampliar a consciência, e isso tem um preço. Então, quem vem do futuro, quem sabe do futuro, quem sabe do seu destino, quem conhece o seu propósito, quem busca lidar com a sua essência ou com a essência da vida, da pura vida acontecendo como ela é, sabe da responsabilidade que tem, do preço que paga e das coisas que abre mão para poder viver isso. Porque não é bolinho. Então esse gosto amargo, ele inclusive, né, me fez criar uma amargura. Porque da amargura a gente precisa extrair a quintessência desses processos todos, que é o amor. Mas o amor também não é bolinho. Porque dentro de um plano cósmico maior, ele está relacionado com uma estrutura de DNA e uma estrutura biológica que só nós, humanamente, somos capazes de comportar, que é chamado de código adâmico. E isso tem toda uma história de como nós estamos aqui como humanos. Então, o preço, de fato, que se paga por comportar esse tipo de força dentro do nosso sistema não é pequeno. Por isso que os níveis de desafio e de entendimento e de necessidade de encontrar meios para se curar e tornar esse ambiente e experiências amargas algo que nos seja favorável é iminente. E toda vez que a gente chega num final de ciclo, seja um final de ano, final de um relacionamento, final de um ciclo profissional, final de qualquer coisa, que é um movimento que eu estava falando inicialmente sobre a importância de a gente fazer esse ritual dos amuletos na sexta-feira com a energia de Ouroboros, dessa serpente que engole a própria cauda e transforma essa energia no infinito, é que o que a gente consegue sustentar no amargor e transformar em amor se torna a nossa assinatura energética, se torna a nossa impressão espiritual. Então, o importante não é você ser criativo para fazer dinheiro, o importante é o que você vai fazer enquanto você está no caminho da criatividade, o quanto aquilo vai ficar impresso na sua alma, no seu espírito, para que quando você não estiver mais aqui, você continue carregando essa experiência e essa sabedoria, porque o resultado das coisas fica só aqui na matéria. É importante temporalmente, mas o que a gente trabalha no desenvolvimento de consciência é o que a gente vai imprimir
para além do corpo. E isso tem um preço alto para nossas vivências cotidianas e convencionais. Não está separado disso, mas tem um preço alto. Então, a gente precisa ter o quê? Vitalidade, energia. E para que a gente tenha isso, a gente não pode, ou não precisa, ou não é indicado, não é inteligente, que haja tantos desgastes emocionais. Então, se a gente sabe aqui, agora, dia 29 de outubro, que a gente está entrando ainda numa fase de desdobramentos, que novembro o pau vai torar, a gente vai antecipar essa informação e se colocar nesse lugar ativo e responsável para a hora que tiver que rever a vida, saber que independente do quanto a gente tenha caminhado, de quantas coisas a gente seja iniciado, de quantos cursos a gente tenha feito, a ilusão vai vir torando. A gente vai precisar olhar para as nossas ilusões. Eu, você, nós outros. E a ilusão é o quê? É toda neblina, é toda nuvenzinha, é toda forma pensamento que distorce a nossa percepção de realidade, a nossa percepção do que nós estamos fazendo, do que somos, do que nos cabe, de como nos relacionamos. E aí a tensão, a infelicidade, o medo faz com que a gente crie cada vez mais ilusões para achar que está se protegendo. E ilusão não é apenas não querer ver, né? Ilusão muitas vezes é tentar deixar bem lindo, bem bonito, bem esteticamente agradável, um fato feio pra caralho. Quando a gente não quer reconhecer aquela coisa feia que vem da gente, mas é fácil olhar no outro. E quanto mais a gente evita reconhecer uma distorção, um erro, uma falta, maior ela fica, né? E aí, para onde a gente olha, a gente se ilude, ou de que todas as coisas são ruins, ou de que todas as coisas são maravilhosas. Essa nuvem, ela acaba criando essa generalização, e aí fica muito fácil a gente ser marionete de religião, marionete de ideologia, marionete de conceitos sociais, marionete de espiritualidade. Então, o fato mais próximo da gente conseguir estabelecer essa ponte para o amarcura em prática é a gente não ignorar os nossos estados emocionais. Lide. Porque quando a gente ignora uma tristezinha pequena, um desconforto minúsculo, uma insatisfação repetitiva, a gente está olhando para o nosso grandioso poder de transformação, aquilo que a gente tem como aliado para conseguir imprimir uma assinatura energética potente e falando, não quero saber de você. Que poder de transformação que eu quero continuar aqui, quietinho, no meu canto. Então, quando a gente ignora um pequeno estado emocional, um fragmento que possa ter vindo intuitivamente do futuro para nos alertar de um aprendizado, a gente está negando um poder que é nosso, ou seja, a gente está se desvalorizando. Quando a gente nega uma intuição, a gente está se desvalorizando. Quando a gente nega uma tristeza, a gente está se desvalorizando. Então, se valorizar não é falar, eu sou boa demais para vocês. Eu sou boa demais para esse trabalho. Eu sou boa demais para isso e para aquilo. As pessoas não me valorizam.
Então, muito a refletir nesse processo aí de revisão antecipada, porque a gente já vai entrar nesse processo, nessa frequência de forma mais intensa. A gente sempre dá uma olhadinha ali que coletivamente isso vai inevitavelmente nos levar para o inevitável. Ou seja, se a gente vai entrar em modo caótico, coletivamente, socialmente, politicamente, nos resta nos preservar emocionalmente, porque o inevitável está aí. Não temos que saber do futuro de todas as coisas, o futuro da nação. Não, isso realmente é muito complexo. Agora, a gente consegue perceber por determinadas situações que já estão em desdobramento o quanto de suporte emocional e de saúde mental a gente precisa ter em dia com o básico, basiquinho. Então, eu não posso me iludir de que as coisas vão ficar simplesmente bem, que vai dar tudo certo, que vai... Não. Eu preciso trazer essa consciência de que para as coisas ficarem bem e que as coisas fluam por essas águas, o inevitável também precisa ser considerado. Tem uma coisa que eu já disse em algum oráculo e que é algo que ficou reservado nos meus caderninhos, que me veio aqui, ó, pim, costuradinho aqui. Sempre que a gente se sente muito cansado, é alguma mentira que a gente tá contando pra gente mesmo. Então, manter uma ilusão exige muito esforço. Nossa, dá trabalho demais, né? Dá trabalho demais. Porque a gente se desdobra, a gente faz umas pirotecnias, a gente pensa, a gente sente as coisas de acordo com aquilo, e aí tem que moldar, maquiar um monte de coisa para manter aquela ilusão, exige muito esforço. Então, muitas vezes a gente fica muito cansado, sem perceber. E cansaço às vezes não é físico, não, nem mental. É um cansaço emocional, quase chegando no espiritual. Que é aquela cobrança interna de, putz, vivendo isso, fingindo que tá sempre tudo ótimo de novo, no fundo você sabe. E é nesse esforço de manter a ilusão que pode não vir como um cansaço, mas pode vir como uma forma incontrolável de dor física. E pode vir também como uma necessidade de controle. Agora, a cura, esse processo do amar-cura, ele acontece quando a gente aceita olhar o quadro inteiro. Não tá tudo sempre um bolinho, não tá tudo sempre ruim. Mas tem coisas que precisam ser olhadas e revistas sem filtros, permitindo que as coisas sejam dissolvidas, as distorções sejam desfeitas. Até para que quando a gente use um filtro de discernimento, a gente possa validar também o que a gente sente. Ah, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui eu não quero, obrigada. Estou aqui tranquila no meu lugar, mas se você vem me oferecer alguma coisa que não faz sentido para mim, eu posso até ter a tendência de parecer grosseira, porque eu vou ser bem direta, porque eu tenho discernimento do que isso faz de efeito na minha vida, então eu não preciso parecer legal, eu não preciso te iludir e nem me iludir de que uma coisa que me faz mal poderia me fazer bem. Então a desilusão, ela não é a gente perder o estado delicinha de ser. A desilusão é recuperar o poder de usar o estado delicinha de ser como força motriz. É todo o poder de transformação que eu tenho. Eu consigo recuperar a visão, recuperar a audição, recuperar o paladar, o olfato, os meus outros sentidos sutis, porque eu não tô presa numa ilusão. Isso de tempos em tempos é a revisão que a gente tem para fazer na vida. Então,
inclusive, letra de Paulinho da Viola aqui, ó. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. É isso que acontece também, né? A gente vai se desiludindo e a gente vai ficando cada vez mais íntimo da solidão. Quer dizer que a gente precisa passar por essas situações sozinhos? Não. Então, isso tem muito a ver. Aliás, abrindo aqui a letra de Paulinho da Viola da Dança da Solidão, só pra gente pegar, ó. Depois vamos botar pra torar essa música também. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado. Pronto, oráculo master do céu do momento. Então tem muitas histórias, né, que a gente entende como desilusões, mas a mais importante é a que a gente vai contar daqui para frente. E aí vamos para o nosso oráculo, vou deixar aqui. Eu tenho que terminar essa costura roxinha para este grande coração de peito aberto florido primaveril ficar prontito para venda. Em breve nos cinemas. Mas aqui vamos falar da nossa carta central, que não é ninguém mais, ninguém menos do que a responsabilidade. Olha como a responsabilidade tem um movimento interessante, não é mesmo? Carta central do momento, então, como responsabilidade, vou abrir aqui no meu livrinho, que eu ainda não vi o número dela, mas só para organizar meu script, que eu já cheguei mais tarde. Carta 107 do nosso livro Cura Vibracional Prática. Você agora pode responder à realidade de cada momento vivo e agir em conformidade a isso. O mais profundo desejo da sua alma, ser quem você é, está se realizando. Agora você pode sentir a sua unidade com todos os seres e responder de maneira simples e direta. Essa capacidade de resposta o abre para a plenitude da vida, desvencilhando-os das vantagens limitadas que trazem o apego e o desejo, para que possa viver novamente o milagre do amor. Renda-se à luz, amor, quando estiver diante de outras pessoas e situações. A sua resposta à vida se revelará na delícia de encontrar todo o seu ser energizado quando despertar pela manhã. Use a sua sensibilidade para perceber cada situação que se apresenta e responda com a totalidade da sua alma. Assim, todo momento será pleno de energia. Responda a cada momento da vida. Visualize e sinta a responsabilidade como a sua capacidade de enfrentar as circunstâncias desafiadoras da vida. A responsabilidade diz: você não é mais movido pelos desejos, que estreitam a sua visão. O campo da sua consciência está em sintonia com acontecimentos mais sutis. Quanto mais enxerga a situação com clareza e responde com base no que vê, mais a sua visão se expande. Quanto mais você vê, mais desenvoltura tem para responder. E a afirmação que essa carta traz ao final é: libertando-me dos apegos, eu enfrento as situações da vida quando essas se apresentam. Uma salva de palmas para essa carta que eu não tinha lido ainda e resumiu perfeitamente o céu do momento, como sempre. Olha que noção de responsabilidade maravilhosa, né? É uma outra perspectiva, por isso essa integração aqui. O Merkaba da própria responsabilidade fala que responsabilidade é responder a cada coisa que acontece na nossa vida. Não é um esforço. Se esforçar é para manter ilusão. Ah, que delícia de informação! Então é isso que traz clareza. A gente agir com consciência. Aconteceu, responde. Não é. Assumir o que é real é o primeiro passo para se liberar do que é ilusão. E aí na nossa mochila, obviamente a gente não traz qualquer coisa, a gente traz ratos, ratinhos, roedores, que já estão ali, ó, as ilusões vão roendo pela borda.
vai dando ansiedade, vai dando uns pinotes na cabeça, vai dando cansaço mental, emocional, espiritual, físico, vai dando briguinha, vai dando desencontro, vai dando desentendimento, e você tá lá, se iludindo que aquele ratinho tem uma função na sua vida, que o problema é o que ele tá comendo na sua vida, não é o ratinho. Então, vamos tirar esse ratinho da mochila, né, gente? Não vai dar para ficar criando ratos mais nessa altura do ano, da vida, da pura vida acontecendo. A nossa responsabilidade é, então, liberar da nossa vida o que consome a nossa energia vital. Se tem coisas que são difíceis de engolir, aprendi recentemente com uma bela pombagira, a gente mastiga e cospe. Então, não deixa o ratinho engolir aquilo que é vital para você. E aí, a gente tem a nossa carta de Abre Caminhos, que é do baralho cigano, o coração. Aliás, esse Lenormand aqui, esse baralho, foi o meu primeiro baralho cigano, já tem uns 20 anos. Está bem conservadinho. Carta do coração, como abre caminhos, a amargura, né, gente? A verdade do nosso coração abre caminhos. A verdade liberta. Os nossos reais sentimentos, eles transformam e purificam as situações em amor, porque a gente consegue ter clareza das coisas, consegue ter força, consegue amar aquilo que a gente essencialmente é e se responsabilizar pelas coisas que acontecem. Então, se o coração é esse antídoto, se o coração é esse antídoto da ilusão ou da desilusão, é o que transforma o veneno em bálsamo, é o cadinho aonde toda essa alquimia acontece, onde existe amor, existe clareza. Aonde é que eu preciso, então, enxergar com o coração uma situação? O que meu coração está me dizendo sobre isso? Tem muitas culturas que falam, né, de que esse lugar do eu estou aqui. Eu não tô aqui, eu não falo eu vou, eu falo eu vou. Então, aqui é um processamento secundário. A gente precisa trazer um máximo de consciência para o nosso cardíaco, para toda a tecnologia que habita, que é o centro do nosso sistema aqui. Para que isso possa operar de forma clara e funcional, preciso ajudar meu cérebro a fazer esse processo da responsabilidade ser algo que faça parte da pura vida acontecendo. E aí a gente tem o nosso conselho, muito bem aconselhado, do baralho de Maria Padilha, na frequência de Dona Sete Saias. Tem como fazer isso sem alegria? Não tem, né? Então, alegrias e comemorações, magia e feitiço, esse é o grande feitiço, e separação. O feitiço que se desfaz é o feitiço do esforço. É isso que traz liberação. Ah, mas aí eu vou perder. Vai perder nada, vai se liberar. Ah, mas aí o outro vai perder nada, vai se liberar. Então, separar o que é ilusão do que é amor é um ato mágico de liberdade. Porque quando eu consigo, com alegria e satisfação, expressar o que está no meu coração, eu posso acabar com as ilusões de uma situação, de uma relação, de uma experiência. Mas eu posso dar muito espaço para um desenvolvimento maduro do amor. Então, essa alegria é o estado natural de quem se limpa da confusão emocional. Quando você tem que resolver coisas que são difíceis, você eleva o seu nível de maturidade e aproxima essa frequência do amor para aquilo que antes estava confuso. Então, desilusão não deixa de ser uma forma de limpeza do coração. Bueno, tá bonito demais hoje, né, gente? Uma coisa assim. Então, mais uma vez, deixar esse convite
para dia 31 de outubro, depois de amanhã, sexta-feira. O link está lá na bio para participar do ritual Ouroboros. Esse é um ritual diferente, é um ponto de virada dessa travessia. Assim como eu iniciei com as aulas rituais, fazer esse ritual, que também é Dia das Bruxas, também tem uma série de eventos espirituais. Fazer esse ritual para ancorar os amuletos que nascem dessa energia Ouroboros não é um objeto qualquer. Essa magia é impressa na matéria mesmo, é um selo de consciência de uma outra fase que a gente está entrando, tanto com o meu trabalho, como astrologicamente, como na pura vida acontecendo. Então, cada costura, cada intenção, cada ritualística carrega o registro energético daqueles seus pedidos que você traz para a Dona Sete Sais. E ritualizar já é uma forma de imprimir essa energia criativa, de que nós temos tecnologias vivas que são palpáveis e que podem ser transformadas e transportadas como feitiços. E aí a gente eterniza esses pedidos, essas intenções. É um ritual de autotransmutação. Então a gente traz isso que está numa frequência sutil para uma frequência material. Então, o amuleto, ele é essa extensão vibracional da tua intenção. A gente está fazendo um ritual para abrir caminhos para a criatividade e para o profissional. Então, a partir do momento que a gente estende isso para a matéria, isso já começa a ser a primeira parte do feitiço. Esse lembrete físico de que aquilo que você intenciona, aquilo que você quer abrir caminhos, que você quer criar, que você quer materializar, está selado e você fez um movimento para que isso acontecesse. Então, quando você usa esse amuleto, quando você deixa esse amuleto na porta da sua casa, no cômodo que você sempre está, junto da sua bolsa, quando você carrega isso, é esse lembrete físico de que você abriu portais para manifestar aquilo que você é. Criatividade é isso. Então, tem tudo a ver também com esse movimento que a gente está falando aí, dessa revisão pela qual a gente vai passar em novembro para receber depois esse amuleto depois do período de Mercúrio retrógrado e desse grande trígono já ter manifestado os seus movimentos e mudanças. Então, vamos viabilizar caminhos para esses feitiços e magias se ancorarem, se tornarem cada vez mais palpáveis, porque a gente precisa disso tudo bem ancorado aqui na matéria, vibrando com aquilo que a gente está fazendo. E tudo que é sentido pode ser criado. Então, por que não colocar isso nos nossos amuletos e naquilo que a gente usa no dia a dia? Bueno, ritual Ouroboros, então, dia 31 de outubro. Eu estarei ancorando às 9 horas da noite, mas vocês não precisam estar disponíveis. Basta acessar o link da bio, enviar os seus pedidos para o e-mail vanessapanambi@gmail.com, fazer o Pix de R$177 para o mesmo e-mail. Isso acontece à distância, e aí no início de dezembro eu vou enviar todos os amuletos juntos, porque tem a ritualística deles serem feitos durante esse período também. Apenas 13 vagas, agora a gente só tem metade dessas vagas. Então, feito o convite, agradeço muito quem estava aqui comigo, quem vai chegar e quem nunca vai aparecer por aqui. Besitos! Vamos para a vida acontecendo, para a pura vida acontecendo, para a vida que acontece, com responsabilidade, respondendo a cada momento. Até a próxima.